Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla React, trazendo mais um corte aí nesta quarta-feira, atualizações aí diárias para vocês sobre o mais querido e amado do Brasil, o Flamengo. Preparei para vocês uma série de cortes, primeiro aqui dos donos da bola, também tem aqui da ESPN Brasil e do SBT Esporte Rio, trazendo últimas novidades, informações do Mengão. Então já deixa aquele like, se inscreva, ativa o sino se você é novo e compartilhe nossos vídeos com os seus amigos, galera. Falando de Mengão, aí o Pedrinho Costa, pô, isso aqui é falar pré pra caramba, pô. Boa tarde, tudo Felipe Luiz aí. É quarta-feira de cinza. Ajuda aí. Maiores sequências invictas do Brasil. Primeiro, Felipe Luiz. Flamengo, 21 jogos. Aí tá ali, 15 vitórias, tá no retrospecto, 15 vitórias, 6 empates, 24, 25. Aí Thiago Carpini, né, no Vitória, 20 jogos. Ramon Dias, 11 jogos, Maurício Barbieri, 10 jogos e Roger Machado, 10 jogos. Ou seja, Flávio Amêndoa, Filipinho colecionando bons números e bons feitos. Pô, Felipe tem mais título que derrota, né? Assim já dá pra gente ter uma ideia de como tá esse trabalho dele. Velho. É, mas o velho saiu com esses números. Vai ser difícil pra ele manter esse ano todo. É, porque tava começando a ficar ruim e ele meteu o pé. Ah, mas você é um ingrato. Largou o barco no Você é meio um do ingrato. caminho. Você é um ingrato. Mete essa, vocês são muito Você é um viúvas. ingrato. Só costumam ver o que acontece de bom, não É, percebe bom é o tudo. Domenech. É. Bom era o Domenech. Bom é o... Você é Thiago, hater. É o fã outro lá. hater. Não tem nada contra ele, não. Ó, Paulo. o quê? É. Não, porque fizeram uma sacanagem com ele lá. Carpini. Pô, é, com o Carpini do São Paulo. Não deu tempo, né? Limaram ele e aí ele foi pro Vitória, conseguiu livrar o Vitória do rebaixamento. Livrar não, levou o E Vitória pra Sul-Americana. Tá bem. Tá Mais bem. uma artezinha rapidinho aqui. Bota pra gente sobre a defesa do Mengão. Menor média de gols sofridas na última década. Rapaz do céu. Caraca. Filipinho tá demais, hein? Filipinho. Rapaz, olha ali. Meio gol, né? A média de meio gol. O segundo era Dorival. Semana Tinha que passada, vir de imagina... branco hoje, ano novo, pô. Não, ainda é só em abril, né? Olha aí, ó, o Flamengo teve boas notícias na preparação pro jogo de volta da semi do Carioca contra o Vasco, Rodolfo. Um dia de boas notícias no Ninho do Urubu. Juninho e Alexandro participaram normalmente das atividades no CT e podem ser relacionados para o jogo de volta da semifinal do Carioca contra o Vasco no próximo sábado. Com a semana livre para treinos, o técnico Felipe Luiz ainda pode promover mudanças entre os titulares. Um dos pontos positivos do time neste início de temporada tem sido a defesa. Nos últimos 24 jogos, o rubro-negro sofreu apenas 12 gols. Com o Felipe no comando, o Fla tem a menor média de gols sofridos nos últimos 10 anos, sofrendo um gol a cada 2 jogos. Para se classificar para a decisão do estadual, a equipe pode perder por até um gol de diferença para o Vasco. O início do ano no Flamengo é promissor, em uma temporada que contará ainda com Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e Mundial de Clubes. Muito bem, mas o próximo compromisso do Flamengo é com você, Lucas Pedrosa. É complicado. Você acha que ainda tem alma pro Vasco aí pra conseguir? O Flamengo é um time que não toma gols, né? É um time muito intenso. E aí a gente tá falando de um placar que tem que ser 2 de diferença. De 2. Então a diferença de 2 para a realidade hoje do Flamengo, né? Porque o futebol é o hoje. Sim. Não é nem o ontem, nem o amanhã, é o hoje. Exato. E a realidade do Flamengo hoje é essa complicação, né? E a gente tá Fernanda. falando de um Vasco que você acabou de falar que só o Verratti faz gol, que tem Exato. essa dificuldade. É. A gente precisa ser sempre coerente, né? O futebol ele tem um imponderável, pode acontecer qualquer coisa, mas assim, na análise fria, eu inclusive encaro esse time do Flamengo, esse elenco do Flamengo, o melhor do Flamengo nessa era do Flamengo. O que eu quero dizer com isso? Você diz a era 19 pra cá? é isso? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, onde a gente está. O Flamengo nunca teve um elenco tão recheado quanto está tendo em 2025. São 18, são 20 titulares, jogadores que são de nível de seleção, seja brasileira, seja Uruguai, seja Argentina e tantos outros que a gente poderia citar aqui. Então, eu acho muito difícil que o Flamengo, com a vantagem do empate,
com o conforto de ter feito 1-0, jogando no Maracanã, que também está mais adaptado, com a volta, por exemplo, do De La Cruz, que não jogou no Newton Santos, mas que deve voltar também. Enfim, é um time muito estável, é um time que até jogando mal, como jogou no primeiro tempo contra o Vasco, consegue se manter seguro ali. Obviamente foi um lance que o Léo Ortiz fez um gol, ele até falou sobre isso, mas assim, eu vejo o Flamengo tendo um conforto e uma estabilidade muito grande, não só defensiva, e eu também não consigo enxergar o Flamengo não fazendo gol. Você consegue entender isso? Não. Eu não vejo o Flamengo vendo um Vasco se expondo, porque o Vasco vai ter que se expor para buscar o resultado, não conseguindo ter espaço suficiente para ser letal como vem sendo nos últimos jogos. Então, assim, por mais que o Vasco chegue 10 e consiga fazer uma, o Flamengo em 3 vai conseguir fazer uma. Então, é um jogo que hoje, principalmente com o resultado, e até por isso que eu critiquei bastante o Carille aqui, por não ter conseguido buscar o resultado ali no segundo tempo, e obviamente não é só culpa dele, os jogadores também desmoronaram e ele falou isso mentalmente, o Vasco da Gama tinha que pelo menos ter saído vivo do último jogo de sábado, para poder buscar uma vitória no Maracanã. Você tendo que fazer uma diferença de 2 gols num time que não toma gol na competição, e ainda não tomar gol no caso do Vasco da Gama, que vem sofrendo às vezes também defensivamente, é muito complicado, cara. Eu acho que a missão do Vasco é quase impossível, mas eu sempre torço para que o imponderável aconteça, né? Mas... Olha aí, os desfalques no Flamengo seguem sendo o Cebolinha e o Michael, que ainda tratam lesões na coxa. Aí você fala aí de casa, gente, esse Pedrosa tá todo tocado da cabeça. Quem lembra do Flamengo de 19? O time do Flamengo 19, ele era avassalador. Sim. E, na minha opinião, ele foi também um marco no nosso futebol brasileiro. Perfeito. Com o Jorge Jesus, a intensidade, um jeito jovem e novo de jogar aqui, porque a gente se entendia de treinamento tático. Não um treinamento, mas do que se colocava taticamente, intensamente. Muda muito o nosso cenário da nossa prancheta tática aqui no Brasil nessa passagem do Jorge Jesus. Foi um marco mesmo nessa evolução que acontece a cada década. O futebol muda, tudo muda, o jogo muda. Foi realmente um marco. Era um time avassalador, mas ele está falando de elenco. Não é os 11, não são os 11. É o elenco, é o banco de reservas. E eu concordo plenamente com você. Se fosse algum tempo atrás, um Cebolinha e um Michael, e aí o Flamengo já estava com uma dor de cabeça. E hoje, o próprio torcedor que já vai habituando faz, que pena. Ok. Mas ele sabe que ele tem uma opção no banco. Porque tem o Luiz Araújo e Plata, que são 2 pontas também qualificadíssimos dentro do futebol brasileiro. E quando eu falo isso, se a gente for pegar aquele 11 do Flamengo lá de 2019, as pessoas podem até me ajudar. Diego Alves, Rafinha, Pablo Mari, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Isso. Esse era o time. Se for comparar com o time de hoje, eu ainda acho que o time 11 contra 11, o de 2019 ganha. Mas vai olhar para o banco, era Lincoln, que inclusive a torcida do Flamengo tem bronca porque ele perdeu o gol lá no Mundial contra o Liverpool. O Reinier, que até entrava bem, mas é um garoto também que não chega perto de outras peças que o Flamengo tem. E na época ainda era uma promessa. Eram muitos garotos ainda, eram jogadores que não eram certeza ainda naquele banco de reservas. Então o time titular muitas vezes decidia. Tanto é que o Jorge Jesus não poupava. E ele não poupava por quê? Porque ele acreditava muito no seu 11 titular. O Vitinho também era uma opção naquela época. Hoje, amigo, o Felipe Luiz, ele tem uma série... Se for perguntar isso pro Felipe Luiz, provavelmente ele vai falar. Verdade. Realmente, o time de 2025, ele é melhor qualificado. Fez parte, né? Fez parte, 19, exatamente. Né? Então, assim, é muito complicado porque, cara, de elenco no Brasil, o Palmeiras está se reforçando muito também. Pegou o Vitor Roque agora, tem um Paulinho da vida. O Estevão vai sair, mas está lá ainda. O Palmeiras também é muito forte. Mas de elenco... Não tem ninguém que bata de frente com o Flamengo, não. E olha só, em meio ao impasse aí na dívida do Internacional com o Flamengo, o Thiago Maia será reintegrado ao elenco do Colorado. O jogador estava próximo de defender o Santos, mas a dívida do time gaúcho com o Fla inviabilizou o negócio. Esse é um drone do Vene Casagrande, ele está lá nas páginas dele, @Vene Casagrande, sempre trazendo atualizações sobre os detalhes dessa confusão que foi com o Thiago Maia. Que o Flamengo, o Pedrosa, não tem nada a ver com isso. Sim. Ele tá no direito dele. Lógico. De cara, tá me devendo, então beijo benção, né? Sim. O Flamengo, ele tá adotando uma postura, Fernanda, que pode ir ao brasileiro antes do fair play. Porque pra mim, quando as pessoas falam sobre fair play financeiro, é muito mais pra isso. É pra você conseguir segurar os caloteiros. E quando eu digo os caloteiros, gente, eu não tô falando do Inter, do Corinthians, do Vasco. Eu tô falando de todo mundo. Todo mundo que em algum momento se comprometeu a pagar um jogador, tirou o jogador do outro time e não pagou, tá conseguindo lesar o seu adversário financeiramente e esportivamente também. Então o que o Internacional fez nessa história toda? Foi lá, comprou o Thiago Maia do Flamengo, comprou,
E o Thiago Maia fez alguns jogos no ano passado com o time do Internacional e queria vender para o Santos por um valor maior ainda. Sendo que o Internacional ainda deve o Flamengo. E o Santos não tem garantia nenhuma de que vai pagar o Internacional e vai pagar o Flamengo. Então o que o Flamengo falou? Peraí, você tem uma dívida comigo, aí você quer repassar minha dívida para outro time e esse time ainda vai te pagar um dinheiro por conta do jogador que você não me pagou? Sim. É um absurdo. Então eu consigo compreender completamente a postura do Flamengo nesse sentido, de pedir as garantias financeiras, e inclusive pediu até garantias de direito de transmissão. Não são qualquer garantias financeiras, muito pelo contrário, são garantias financeiras que o Flamengo sabe que vai receber, porque ficar tomando calote não faz sentido. E o Internacional ainda teve a pachorra de divulgar uma nota reclamando do Flamengo. Ou seja, o Internacional sentou no restaurante, comeu, não pagou a conta e tá reclamando. Então assim, cara, desculpa, não tem como de forma alguma não entender o lado do Flamengo. E quer revender o voucher de desconto por próxima comida? Ainda tem essa. E vai botar o dinheiro, não pode. Tá aí no telão, essa é uma nota emitida pelo Flamengo, a comunicação oficial do Flamengo. Diante das recentes notícias sobre o atleta Thiago Maia, o Clube Flamengo esclarece que o jogador foi transferido em março de 24 por meio de um contrato que estabelecia obrigações financeiras claras, incluindo um cronograma de pagamentos previamente acordado e homologado pelas partes. No entanto, até o momento, o Esporte Clube Internacional não cumpriu os prazos estabelecidos e deixou de honrar seus compromissos financeiros. Em razão disso, o Flamengo formalizou, em novembro de 24, uma cobrança oficial junto à Comissão Nacional de Resoluções de Disputas da CBF, sem que tenha obtido até agora um posicionamento do órgão. O Flamengo reafirma o seu compromisso com a integridade e a segurança jurídica em suas negociações e, por essa razão, passará a exigir em futuras transações pagamentos à vista ou garantias fiduciárias para mitigar riscos. Além disso, o clube reforça a necessidade de maior rigor na aplicação de sanções a quem descumpre compromissos contratuais, uma questão recorrente no futebol, e essa aí talvez seria esse fair play financeiro que o Pedrosa está falando. O que ele quer dizer nessa questão da revolução do Flamengo, nessa postura do Flamengo? É porque é como se a gente tivesse assim, todo mundo tem um carro zero aqui, maior carrão, o Alex, o Pedrosa, e eu não tenho. Porque eu não tenho dinheiro. Sim. O Pedrosa vem de carro e eu falo assim, Pedrosa, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou parcelar, aí a gente combina, você vai, todo mês eu vou te dar tal dia, tal coisa, tal coisa. Eu pego o carro e não pago. Mas eu tô postando. Mas tá usando o carro. Eu posto lá no meu story, no meu feed, toda lindona lá com o meu carro, bonitinha. Aí o Alex vem e fala assim, Fernanda, eu quero comprar o teu carro. E eu não paguei o Pedrosa, eu falo, pode comprar. E eu vendo pro Alex, repasso que ele tem que pagar o Pedrosa e pego o dinheiro. Ainda ganha dinheiro. Vocês entendem? Isso não é justo, isso não é bacana. E aí, o Flamengo se posicionando e negando-se, ele vai começar a fazer uma postura que pode ser adotada por outros clubes, para que isso pare de acontecer. Porque o que a gente vê de clubes que às vezes não tem dinheiro e vai lá, sai contratando e fica devendo o Cuiabá, por exemplo, e acaba o Cuiabá começa a passar uma dificuldade esportiva na tabela e o povo devendo o Cuiabá. Enfim, é complicado, hein, Pedrosa? E é o que eu sempre falo, quando as pessoas falam sobre fair play financeiro, não é o Botafogo que me preocupa, o Botafogo investindo, trazendo grandes jogadores, não é isso. O Botafogo não é o foco do fair play financeiro ou qualquer outro time que estiver fazendo um alto investimento. Mas em junho vai ser, você vai ver. O problema do fair play financeiro vai voltar, Alex, é o quê? É você trazer equilíbrio para o campeonato. É você tirar um jogador de um time e pagar por ele, para que o time que perdeu o atleta não perca também, não só esportivamente, mas também financeiramente. É você ter todo mundo conseguido cumprir o que está dentro do seu orçamento e não inventando novas dívidas, sabendo que não vai pagar e fica naquele devo, não nego, pago quando puder e nunca paga. Então, assim, o Flamengo está correto em tentar pedir essas garantias para que não tome mais calote, porque não faz sentido essa negociação do Internacional, por mais que isso seja não só uma especificação do Internacional, seja do futebol brasileiro, a gente precisa mudar essa cultura, cara. Do não futebol, tem como, isso você foi bem, não é só o Internacional. No momento a gente comenta do Internacional. Exato. Mas o Vasco deve, o São Paulo deve, o Inter deve, todos o Corinthians devem, deve, né? o Santos deve, Poucos todo mundo não deve, devem, todo mundo deve. O ponto não é esse, é a cultura que é errada. Olha aí, o Fluminense... Ô, Cris, tá animado, Cris? Pedro Henrique Storri está de volta. Pedro, como é que o Flamengo viu essa história toda, essa negociação que acabou não dando certo, hein, Pedro? Tudo bem, Bruno? Mais uma vez um abraço a todos aí. O Flamengo estava acompanhando atentamente, até porque era parte envolvida nessa negociação do Thiago Maia, essa triangulação, né? Thiago Maia com o Flamengo, Santos, Internacional. E ontem, depois dessa nota aí que você, enfim, descreveu bem aí do Internacional,
o Flamengo ficou bem satisfeito com a nota do Internacional, até, enfim, mandando uma letra, enfim, sobre o Flamengo e o Santos não terem colaborado para a negociação sair e tudo mais, e o Flamengo divulgou a própria nota, dando a sua versão sobre o que de fato teria acontecido, falando que o jogador foi negociado em março de 2024, e depois, aí é bom até citar textualmente, o Flamengo diz que até o momento o Sport Clube Internacional não cumpriu os prazos estabelecidos e deixou de honrar os seus compromissos financeiros. Aí o Flamengo acrescenta que entrou com uma cobrança oficial na Comissão Nacional de Resolução de Disputas da CBF, não teve o retorno até agora e diante de tudo isso, o Flamengo adota a postura até este momento de que só vai aceitar negociações com clubes brasileiros com pagamentos à vista ou com garantias financeiras, que foi, segundo o Flamengo, que não aconteceu neste caso. Queria uma garantia que o Santos iria assumir essa dívida de 3,5 milhões de euros do Internacional referente ao Thiago Maia. Então, como o Santos não conseguiu cumprir essa garantia financeira, poderia ser ali em direitos de transmissão, enfim, cotas que o Santos teria a receber, teria que se acertar com a detentora dos direitos de transmissão. Como isso não foi cumprido, a negociação não saiu. Houve a crítica do Internacional, o Flamengo se defende, e o Flamengo até cita o Cuiabá com o zagueiro Joaquim, enfim, outra negociação de outro clube nesse imbróglio todo aí. E aí, diante dessa situação, o Flamengo mantém o pé firme de que vai exigir sempre garantia financeira ou pagamento à vista. Lembrando que já houve o caso do Mateuzinho também, que aí foi outro problema. O Flamengo teve que mudar questões das garantias, aí, enfim, conseguir uma garantia que fosse, que lhe agradasse. E teve o caso do Hugo também, lembra todo aquele imbróglio? Garantias financeiras também, multas, enfim. Então o Flamengo adotou, principalmente agora, uma postura mais rígida sobre o comando do Luiz Eduardo Batista, o BAP, o novo presidente desde janeiro deste ano. Obrigado, viu, Pedro? Tá certíssimo, né? Os times querem tirar o jogador do Flamengo e não querem pagar o Flamengo? Não é uma exigência simples, tá? Me comprova que você vai pagar só isso. Alheias. E aí o Internacional, ele usou o jogador, Sim. ele não pagou o Flamengo, ainda queria negociar com o Santos, que o Santos assumisse a dívida e ainda pagasse mais pro Inter. Sim. Quer dizer, usou, não pagou e ainda sai no lucro. É isso. Para o assunto principal do vídeo, galera. Antes de mais nada, eu vou voltar lá para o dia 20 de fevereiro, quando eu noticiei o seguinte. Há um acordo entre Santos e Flamengo na operação envolvendo Thiago Maia, que está perto de ser vendido ao Peixe pelo Internacional. Porém, até o momento, a diretoria paulista não apresentou a garantia bancária exigida pelo clube carioca. O pagamento da Globo referente a direito de transmissão. Foi essa garantia, vocês já sabem disso há muito tempo, que o Flamengo exigiu. O Flamengo só aceitará e assinará a documentação se o Santos apresentar essa garantia. Caso contrário, a operação não sai. O Flamengo acompanha de perto e aguarda o contato final do Peixe. Isso no dia 20 de fevereiro. Eu fui achincalhado pelo torcedor do Santos e pelo torcedor do Internacional, dizendo que eu era jornalista em minha verdade, que eu queria causar polêmica entre os clubes, que não era verdade, que o Thiago Maia já estava na Vila Belmiro, que isso e aquilo, beleza. O tempo passou, 15 dias se passaram e hoje vocês sabem a verdade. Sabe qual é a verdade? O Thiago Maia retorna ao Internacional depois de ter ficado alguns dias em Santos esperando o desfecho. E o Internacional emitiu um comunicado oficial, bem cara de pau, que eu vou ler aqui para vocês. Eu publiquei o seguinte: o Internacional emitiu um comunicado falando sobre a situação de Thiago Maia, que novamente tem ida frustrada para o Santos após o Peixe não apresentar as garantias exigidas pelo Flamengo. O Colorado também confirmou nossa informação sobre a postura do volante, que não agradou à diretoria e ao elenco. Abre aspas. Antes de ser reintegrado, passará por treinos específicos e procedimentos internos. Com outras palavras, ele terá que pedir desculpas ao elenco e à diretoria, segundo um dirigente do Colorado me disse. A nota oficial do Internacional é enorme, mas tem um trecho que me chama muita atenção. Lamentamos a condução do processo pelas demais partes envolvidas. Resumo,
O Internacional informa que a transferência do atleta Thiago Maia ao Santos não foi concretizada por razões alheias aos compromissos assumidos pelo clube, os quais foram integralmente cumpridos e respaldados em documentação. Lamentamos a condução do processo pelas demais partes envolvidas. Isso é inacreditável, gente. O Internacional deve ao Flamengo, gente. Isso tudo está acontecendo porque o Internacional deve ao Flamengo. Simples assim, o Santos ia comprar o jogador do Internacional, ia assumir a dívida do Inter com o Flamengo e ainda ia pagar um valor à vista ao Internacional, uma compensação financeira. O Flamengo ficou revoltado com essa nota oficial. Revoltado, a palavra é essa, o Flamengo ficou revoltado. E quando eu falo Flamengo, é a diretoria, os dirigentes ficaram revoltados com essa situação, sobretudo pela forma como foi feito, porque simplesmente emitiram um comunicado oficial, que na visão de todos do Flamengo, um comunicado bem cara de pau. E aí o Flamengo respondeu. Diante das recentes notícias sobre o atleta Thiago Maia, o Clube de Regatas do Flamengo esclarece que o jogador foi transferido em março de 2024 por meio de um contrato que estabeleceu obrigações financeiras claras, incluindo o cronograma de pagamentos previamente acordado e homologado pelas partes. No entanto, até o momento, o Internacional não cumpriu os prazos estabelecidos e deixou de honrar seus compromissos financeiros. Em razão disso, o Flamengo formalizou, em novembro de 2024, uma cobrança judicial junto à Comissão Nacional de Resolução de Disputas, a CNRD da CBF, sem que tenha obtido até agora um posicionamento do órgão. O Flamengo reafirma seu compromisso com a integridade e a segurança jurídica em suas negociações e, por essa razão, passará a exigir, em futuras transações, pagamentos à vista ou garantias fiduciárias para mitigar riscos, famosas garantias bancárias. Além disso, o clube reforça a necessidade de maior rigor na aplicação de sanções a quem descumpre compromissos contratuais, uma questão recorrente no futebol brasileiro. Casos semelhantes como o do Cuiabá Esporte Clube envolvendo o zagueiro Joaquim evidenciam a urgência de medidas mais efetivas para garantir o cumprimento dos acordos firmados. Solidário ao time do Centro-Oeste e a todos os outros que passam pela mesma situação, o Flamengo seguirá adotando todas as providências legais cabíveis para resguardar seus direitos e assegurar o cumprimento dos seus contratos. Dito isso, galera... Isso aí, nação, esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fly, que está vindo essa polêmica aí do Internacional, que não quer pagar aí, não quer pagar Thiago Maia, não quer pagar o Flamengo, deve uma boa grana aí, e quer fazer negociações com jogadores, com o jogador que queria vender para o Santos, como o jogador fosse dele, né? E aí o Flamengo está com toda a razão aí, todo mundo está noticiando isso, e fez uma nota aí, tirando o pé da letra, né? O Internacional queria sair por cima, queria mostrar que o Flamengo que tentou prejudicar, que o Flamengo não quis ajudar na negociação contra o Santos, não queria liberar, mas eles queriam dar 1-0 o Flamengo, né? O Flamengo está de parabéns nesse sentido, não tem que baixar a guarda mesmo não. Se está devendo, tem que pagar. E tem que servir para todo mundo, né? Poderia ser o Flamengo também. Se está devendo, tem que pagar. Futebol tem que ser dessa forma, tem que parar, né? Isso aí de alguns times, a gente vê aí o Corinthians contratando o São Paulo e não pagando, o próprio Botafogo devendo aí dinheiro a alguns times do Brasil aí que disputa rebaixamento, disputa até contra eles os títulos aí. Tá mais do que certo, o Flamengo não pode baixar a guarda aí, porque senão vira palhaçada, né? Todos os times vão querer fazer isso, como o Corinthians, está sendo o caso com o Mateuzinho, não queria pagar, o Hugo Souza também. Então, eu acho que nesse momento aí o Flamengo deve vender à vista, como ele falou, ou deixar alguma garantia, principalmente com esses times aí que já tem essa imagem de caloteiro, né? Agora mesmo aí, Internacional, se fosse o Flamengo aí, a diretoria deveria evitar ao máximo aí fazer qualquer negociação com o Internacional e se fizesse, exigir aí o pagamento à vista. Aí seria muito melhor para todos os lados, todas as partes aí iria ganhando aí